Fala pessoal do Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Vicente Suela aqui, é um prazer mais uma vez. E no vídeo de hoje vamos falar de como Max Verstappen viu o campeonato ir por água abaixo como resultado do GP da Espanha. Foi uma corrida de extremos, tanto para o piloto quanto para a Red Bull, que estavam indo muito bem até a volta 55, antes da entrada do Safety Car. A Red Bull com uma estratégia diferente, de 3 paradas nos boxes, diferente da que foi adotada pela McLaren, e Max Verstappen, que tirou muito proveito dessa estratégia e de fato foi uma ameaça aos pilotos da McLaren, embora dificilmente fosse vencer também a corrida naquelas condições, mas foi sim uma escolha muito válida da Red Bull. No entanto, tudo desmoronou na volta 55 com a entrada do Safety Car. A Red Bull errou na estratégia do Verstappen em colocar os pneus duros no carro dele, até porque não há nenhuma justificativa para fazer essa troca, pois o pneu duro é um pneu mais difícil de aquecer, com baixa aderência, então era melhor deixá-lo na pista com os pneus macios que ele estava usando, Ele iria para a primeira posição, dificilmente venceria a prova, é verdade, já que Piastri e Norris com pneus mais novos ultrapassaria Verstappen, mas na pior das hipóteses ele ficaria em terceiro, que era a posição que ele já estava antes do Safety Car. Mas pelo menos teria ali uma chance diferente, de chegar um pouco mais à frente ali na briga pela vitória, se não a vitória na segunda posição, quem sabe, mas mesmo assim ficaria com um pódio garantido, que era o que a Red Bull tinha a fazer no GP da Espanha. E esse erro da Red Bull em colocar os pneus duros desencadeou outros problemas para Max Verstappen nas voltas seguintes. Primeiro, na relargada, teve aquele lance com o Charles Leclerc, que ali foi um incidente de corrida, nada assim investigado. Leclerc queria sair da parte suja da pista, queria pegar o vácuo do Lando Norris que estava à frente. Eles acabaram se tocando, mas também nada ali de punição para nenhum dos dois, segue o jogo normalmente. George Russell, na curva 1, tentou ali aproveitar esse ataque do Leclerc, entrar na curva 1 por dentro, acabou tocando em Verstappen, que passou reto na curva 1, manteve a posição, até a Red Bull pedir a ele para que devolvesse aquela posição para George Russell. Eu não consigo condenar a Red Bull aqui nesse ponto pela decisão de pedir a Verstappen para devolver a posição, porque a Red Bull tinha ali duas opções. Primeiro, ou ela pedia a Verstappen para trocar a posição com o Russell e ter um prejuízo de 2 pontos no campeonato, que é a diferença ali das duas posições, ou mantinha o Verstappen em quarto, sem qualquer chance de avançar na corrida, de alcançar o Leclerc novamente, e assim correndo o risco ainda de, a investigação da FIA, que é sempre muito inconsistente, dar a ele a punição de 10 segundos, que é a punição normal para esse tipo de manobra que ele havia feito. E aí, com 10 segundos, ele despencaria no grid para a 10ª posição, e o prejuízo seria muito maior. Então dá para entender a decisão da Red Bull de pedir a Verstappen para que deixasse o Russell passar, embora a FIA, depois da corrida, tenha dito que não puniria Verstappen naquele lance, até porque o George Russell, se olharmos a on-board dele, ele perde a traseira da Mercedes na entrada da curva 1. Então aquele erro dele foi o que fez ele tocar em Verstappen e tirar Verstappen da pista, já que Verstappen não tinha muito o que fazer naquele caso, e por isso não seria punido. Mas a Red Bull, rapidamente ele tenta tomar uma decisão, decidiu pedir a ele para deixar o Russell passar, e tudo bem. Mas aí na volta 64, Verstappen já furioso com a decisão dos pneus duros, com o pedido da Red Bull e tudo mais, jogou o carro para cima de George Russell e naquele momento também jogou as suas chances de ser campeão no lixo. Isso é um fato. Verstappen, obviamente, já tinha um trabalho muito difícil de ser campeão e que agora ficou praticamente impossível. A McLaren tem o melhor carro do grid, a Red Bull vem melhorando com as atualizações que foram feitas lá no GP da Emília-Romanha. Verstappen venceu a corrida, então a Red Bull vinha melhorando o campeonato, vem melhorando na verdade, mas ainda assim estava distante da McLaren, já que a esperança da Red Bull era que a McLaren fosse afetada pela diretiva da FIA sobre as asas dianteiras, a flexibilidade da asa dianteira, mas não foi isso que aconteceu. A McLaren não foi afetada, teve uma grande vantagem sobre as rivais e venceu ali soberana com o Piastri e o Norris na segunda posição. Ou seja, Verstappen já tinha uma tarefa difícil no campeonato, mas mesmo assim vinha conseguindo manter uma desvantagem ali boa, vamos dizer assim. Ele chegou à Espanha com uma desvantagem de 25 pontos em relação ao Oscar Piastri, que, levando em consideração o carro que ele tem em comparação ao carro do Piastri,
em 9 corridas, né, 8 corridas realizadas até então, era uma desvantagem legal. Dá para continuar tentando e ver o que acontece para a gente tentar reverter esse cenário nas próximas etapas. Mas agora deixou o GP da Espanha com uma desvantagem de 49 pontos, ou seja, quase o dobro, o que era difícil. Ficou praticamente impossível para Verstappen conseguir o pentacampeonato em 2025. Até porque, embora estejamos indo apenas para a 10ª corrida de 24 no calendário, é muito difícil pensar, é muito difícil imaginar a McLaren sofrendo muito em alguma pista daqui em diante. Ela pode ter alguns pequenos problemas, mas nada que vai afetá-la muito no campeonato ou afetar muito ali o Piastri e o Norris. Ao contrário da Red Bull, que quando encara uma pista que não é muito favorável ao RB21, sofre muito mais, né, tem muito mais danos no campeonato. Isso é muito mais fácil ver a Red Bull sofrendo daqui, né, em diante do que a própria McLaren. Então Verstappen mantinha uma desvantagem boa ali para sonhar ainda com o campeonato, né, para aproveitar qualquer erro da McLaren, qualquer desenvolvimento da Red Bull, mas agora com essa desvantagem que dobrou de tamanho, ficou praticamente impossível ele conseguir o título que deve realmente ficar entre Oscar Piastri e Lando Norris. Mas eu quero saber qual é a sua opinião, o que você espera da temporada a partir de agora. Verstappen realmente está fora do jogo? Vai ficar entre os dois pilotos da McLaren? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, deixa o seu like nesse vídeo, compartilhe também o vídeo, se inscreva no canal do Grande Prêmio e eu te vejo em uma próxima oportunidade.